Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e esse é lançamento, essa obra é lançamento, Comentário Exegético 1 Pedro, de Karen Jobs, da editora Vida Nova. Esse é o quarto comentário exegético que a editora lança. Lançou primeiro aos Coríntios do Gordon Fee, que eu fiz o review aqui no canal. Lançou Apocalipse, do Grant R. Osborne, que eu também fiz o review aqui no canal. Lançou ano passado, do Gordon R. Levítico, eu não comprei ainda. E esse agora, que foi lançado terça-feira agora. Foi lançado terça-feira, dia 25. Dia 25. 1 Pedro, comentário exegético, tá? E quem é Karen Jobs? Karen Jobs, ela é professora emérita de Novo Testamento. Ela é PhD, doutora em Novo Testamento, tá? Dá aula de Novo Testamento, dá aula de exegese, dá aula de grego, tá? Inclusive aqui é a tradução dela, tá? Do grego de 1 Pedro, tá? Ela assumiu a cátedra do Gerald Hawthorne. Quem é Gerald Hawthorne? Ele foi um dos editores e também comentaristas do Dicionário de Paulo e Suas Cartas, que eu também já fiz o review aqui no canal. Ele está vivo ainda, Gerald Hawthorne. Ele está com 97 anos, já está aposentado já faz anos. E ela assumiu a cátedra de Novo Testamento, de exegese e de grego do Gerald Hawthorne. Então, Karen Jobs é uma erudita em Novo Testamento. E eu fiquei feliz, né? Porque você vê aí os reformados, nossos irmãos reformados, né? Onde mulher não prega, mulher não ensina. E, na minha parte, eles estão errados, tá? Porque tem muita mulher que conhece muito. Você vai nos seminários, na época que eu fiz o seminário, tinha mais mulheres do que homens, queridos. As mulheres são mais interessadas a ler, a estudar, a evangelizar, a ir para o campo missionário. Então, as igrejas reformadas, uma hora vai ter que abrir espaço para as mulheres pregar, meu irmão. Pregar, ensinar. Qual o problema? Né? Eu não sei por que essa... Eu não vou falar preconceito, né? Não sei por que essa coisa, né? Com as mulheres. Então, Karen Jobs, ela arrebenta aqui nessa obra. Arrebenta. Eu vou mostrar para vocês nesse exato momento, sem delongas. Também, eu não sei se vai ser, deve ser esse ano, né? A Vida Nova anunciou que estará lançando outro comentário dessa série. Eu não sei se vai ser de Romanos, eu não sei se vai ser mais um do Antigo Testamento, eu não sei. Mas o que eles querem é lançar todo o Novo Testamento e também o Antigo Testamento, porque essa série original é em inglês. Agora eu esqueci o nome da série em inglês. Eu não sei se é da Baker, né? Eu não sei, eu não pesquisei. Mas essa série já é... você pode comprar aí, se você lê inglês, né, na Amazon, mas vai ficar muito caro, porque o preço é em dólar, tá? Quem lê inglês tem o privilégio de ter essas obras aí e acessar essas obras, tá? Vamos lá. Comentário exegético 1 Pedro. Aqui. Aqui você tem um sumário. Tá? Eu vou fazer um review aqui bem detalhado, querido. Quem conhece meu canal sabe que eu faço review bem detalhado. Meus vídeos são longos e detalhados. Tá? Aqui é o prefácio da série, comentário exegético, prefácio da autora, da Karen Jobs, reduções gráficas, transliteração do grego, a transliteração do hebraico e o mapa. Depois você tem a introdução a 1 Pedro, que é longa, são 60 páginas a introdução, e depois você tem um texto e exposição. Tá? Como todos os comentários, né? Tá aqui, ó. O texto e a exposição. Ok? Aqui ela vem, ó. Tá? Aqui, ó. São 5 capítulos. Tá? Os comentários são 350 páginas. E o total, 420 páginas. Tá? Então, uma obra
um livro de 5 capítulos é muita coisa. Aí no final você tem a bibliografia, índice de passagens bíblicas e outros escritos antigos, índice de palavras gregas, índice remissivo. Deixa eu pegar aqui o índice de passagens bíblicas e outros escritos antigos, a página 395. Vamos lá, rapidamente. 395. Pronto, peguei aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Para que serve esse índice de passagens bíblicas e outros escritos antigos? Por exemplo, aqui vai ter a relação dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então você vai pegar Gênesis, por exemplo. Tá aqui, ó, Gênesis. Aqui tá os versículos, os capítulos e versículos de Gênesis. Aqui, inclusive, ela também é especialista na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, tá? Então você, por exemplo, você quer pegar aqui sobre Gênesis capítulo 50, versículo 25. Você vai na página 188. Aí você vem aqui na página 188. Vamos lá. Passei um pouquinho aqui. 188. Tá aqui a página, tá? 188. É isso? Deixa eu confirmar. É isso. Vamos pegar aqui o texto. Deixa eu achar aqui o texto. 1 Timóteo. Isaías, aqui, ó. No final aqui, tá vendo? Ó? Gênesis, capítulo 50, versículos 24 e 25. Você encontra a citação. E assim sucessivamente. Você vê aqui em Êxodo, por exemplo. Livro de Êxodo, tá vendo? Aqui tá todas as passagens que ela cita de Êxodo no comentário. Então você quer pegar Êxodo capítulo 2, versículo 22, por exemplo. Êxodo 22, capítulo 2, versículo 22. Ela usa aqui a Septuaginta. Aí você vem na página 27. Página 27. Vai estar a citação do texto. Aqui a página 27. Tá? É só pegar aqui o texto. 1 Pedro. Cadê? Página 27 mesmo? Vou confirmar. É, página 27. Página 27. Você encontra aqui, ó. Rapaz, estou ruim de vista, hein? Mas está aqui. Deixa eu pegar outro texto, vai ficar mais fácil. Vamos pegar aqui Êxodo, capítulo 13, versículo 9. Tá? Aqui, ó. Página 27, você vai encontrar na nota de rodapé. Tá vendo aqui, ó? As notas de rodapé embaixo? Êxodo 2:22. Tá? Aí você pega aqui e por aí vai, tá? Você tem os textos de Êxodo, você tem os textos de Levítico, Números, tá? E por aí vai, Provérbios, Eclesiastes, você tem o texto e você tem a página que aparece o texto, o capítulo e o versículo, tá? Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante. Deixa eu voltar aqui de novo para o índice. Você vai aqui, ó, para o índice de palavras gregas, que é a página 407. Você vai lá, para você que lê grego, fala grego, gosta de fazer exegese, ela já dá para você mastigadinho. 407. Está aqui, ó, o índice de palavras gregas. Aqui tá as palavras gregas e do lado o número da página que aparece a palavra, como essa palavra aqui, ó. Tá? Eu ainda vou fazer, queridos, uma aula, ou melhor, vou estudar grego, eu preciso estudar grego. Voltar a estudar grego, né? Tô meio enferrujado.
página 191. Então você vem na página 191. Deixa eu ir aqui, ó. Página 191. Essa série é maravilhosa, né? Até porque é exegésica. Nós temos muito bons comentários, mas não comentários exegéticos. Esse comentário é exegético. Extrai do texto aquilo que o texto realmente está falando. Aqui a página 191, né? Que tá a palavra. Aí você vai ler aqui, ó. Tá? Tá aqui, que é a palavra, ó. Aqui você vai ter a palavra, o grego, tá vendo aqui, ó? A palavra que aparece. E aqui tá a transliteração, que é agatopoieo. Agatopoio. Tá? Que aparece aqui, ó, a palavra. Tá? Aí você tem outras palavras aqui também. Então você pega o índice de palavras gregas, você olha aqui a palavra e você vai na página indicada. E aqui é um índice remissivo. Tá? Então você vai pegar aqui de A a Z o índice remissivo, que cita aqui teólogos, cita lugares, enfim, como a Ásia Menor, que são ali, foram os destinatários da carta, né? Então aqui, ó, você tem Ásia Menor, você tem o número das páginas que vai aparecer a Ásia Menor, tá? Ela comentando, falando sobre a Ásia Menor. E assim, sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Isso aqui é interessante, tá? Outra coisa, deixa eu voltar aqui. Se você pega a introdução, tá? Vamos pegar aqui a introdução, rapidamente. Aqui é a transliteração do grego, a transliteração do hebraico. Aqui é o mapa, tá? A Ásia Menor. Interessante aqui, né? Aí você tem a introdução a 1 Pedro. E essa introdução é maravilhosa, porque são 60 páginas, é muita coisa, tá? As páginas são brancas, a capa é dura. Opa, bateu aqui. Capa dura, como todos os livros da série, tá? Ela começa falando sobre a importância da carta. Eu não vou ler porque é muito grande, tá, gente? Depois ela vai falar sobre data e autoria. Isso aqui é interessante. Apostólica ou pseudônima? Seriam possíveis as duas? O que é uma carta pseudônima? É que o autor da carta se ocultou. É oculto, tá? Ele coloca ou usa o nome de Pedro, para aqueles que defendem que não foi Pedro que escreveu. O autor usa o nome de Pedro, mas não é Pedro, para dar credibilidade e autenticidade à sua carta, tá? Então ela é apostólica ou pseudônima? Seriam possíveis as duas? A carta ser apostólica e pseudônima? Que ela trabalha essa questão. Desafios à autoria petrina. Isso aqui é interessante. Olha o que vai falar. Vou ler só a primeira parte aqui, ó. Sobre aqueles que... Claro que ela defende a autoria petrina, tá? Ela defende a autoria de Pedro, da primeira carta. Então, só que ela vai falar sobre aqueles que falam que Pedro não escreveu a carta. O indício mais forte de 1 Pedro ser obra pseudônima, alguém que usou o nome de Pedro para dar, como eu falei, credibilidade e autenticidade à carta, tem se fundamentado em 4 pontos. Primeiro ponto que os liberais usam, né, para dizer que não foi Pedro que escreveu. O grego da epístola é bom demais para ter sido escrito por um pescador galileu transformado em apóstolo. Lembra de Atos capítulo 4? A elite judaica religiosa olha para os discípulos, né, para os apóstolos, e fala: rapaz, esses aí são incultos, iletrados. São galileus, e a expressão galileus era sempre usado para desprezar. Era a periferia de Jerusalém. Era o Zé Ninguém daquela época. E se o grego da epístola é bom, tá? É excelente, então não pode ter sido Pedro que escreveu.
né? Alguém usou o nome de Pedro, mas não foi Pedro que escreveu, porque Pedro ele poderia falar grego, mas não escrevia tão bem assim. Segundo, o conteúdo do livro sugere uma situação na estrutura da igreja e na hostilidade social que reflete uma época décadas depois da vida de Pedro. Então não foi Pedro que escreveu, porque o cenário está muito mais avançado. Terceiro, a carta de 1 Pedro apresenta uma dependência dos livros chamados deuteropaulinos, que são os livros que Paulo não escreveu, segundo os acadêmicos, né? Então, 6 cartas não são de Paulo, como a carta de, segundo eles, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, as cartas pastorais e a segunda carta aos Tessalonicenses. São chamados de, ou chamadas cartas deuteropaulinas. Alguém usou o nome de Paulo, um discípulo de Paulo, uma escola paulina e por aí vai. Esse é o terceiro ponto. Tá? Quarto ponto. O cristianismo só poderia ter alcançado essas áreas remotas da Ásia Menor e se tornado alvo de perseguição uma década ou mais após a morte de Pedro, no mínimo. Então ela vai trabalhar aqui os pontos, né, que os críticos da autoria petrina falam, né? Interessante. Aqui continua. É muita coisa, tá? As páginas são gigantescas, vocês estão vendo? Bastante notas de rodapé, tá? Quem tem essa série, 1 Coríntios, Apocalipse, Levítico, do Gordon Erra, já conhece, né? É muita nota de rodapé. Excelente, tá? A Vida Nova tá de parabéns, tá de parabéns. Isso aqui é interessante, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, ó. Que é desafio a autoria petrina, né? Ela vai trabalhar alguns pontos, como por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. A perseguição em 1 Pedro. Depois ela vai pegar aqui, ó. Deixa eu continuar aqui, a perseguição. A estrutura da igreja em 1 Pedro. Depois ela vai pegar aqui, ó, a dependência de 1 Pedro dos escritos de Paulo. Depois aqui, ó, a origem do cristianismo na Ásia Menor. Depois aqui, ó, 2 outras considerações. Babilônia em 1 Pedro. Isso aqui é interessante, ó, que eu vou ler para vocês. A referência à Babilônia, no capítulo 5, versículo 13, é quase sempre interpretada como a palavra código para Roma. Então, Pedro usa a palavra Babilônia, mas na verdade é Roma, encontrada nos escritos apocalípticos judaicos e cristãos, como o livro de Apocalipse no Novo Testamento, até porque Babilônia não existia mais na época de Pedro, no Novo Testamento. Se assim for, isso é apresentado como evidência para datar 1 Pedro na época em que Roma tinha se tornado uma ameaça tão grande que textos subversivos tinham de se referir a ela em código. Lá em Apocalipse, Roma também é tratada como uma grande prostituta, uma grande besta, ou uma besta que sobe do mar, não é? Também é chamada de Babilônia e por aí vai. Olha só. Vamos lá. Um período geralmente considerado posterior à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Isso situaria a carta após a época de Pedro e corroboraria, né? A época de Pedro e corroboraria a hipótese da autoria pseudônima. Mas 1 Pedro não é de gênero apocalíptico e não retrata Roma como uma grande ameaça nem como um grande mal. Seria muito difícil a carta ser vista como politicamente subversiva, uma vez que aconselha que seus leitores se submetam aos governantes, capítulo 2, versículo 13, e honrem o imperador, o versículo 17 do capítulo 2.
A associação da palavra código Babilônia com a literatura apocalíptica tardia tem sido confundida com um propósito diferente para a sua presença em 1 Pedro. A referência à Babilônia é motivada pelo enquadramento da carta no contexto da diáspora. O que é a diáspora judaica? Eram os judeus que viviam fora de Jerusalém, de Israel. Tá? E funciona como as inclusio, que fecha esse tema central. Assim como o exílio babilônico marginalizou a religião dos judeus com relação à sociedade dominante, a sociedade romana, nos dias de Pedro, estavam marginalizando a fé cristã. Tá? Veja os comentários sobre o capítulo 5, versículo 13. Portanto, Roma poderia ser referida como Babilônia, em qualquer época depois de ter conquistado o domínio sobre a Palestina em 63 a.C. e o terminus quo de 70 depois de Cristo é eliminado. Uma razão mais pessoal pode estar envolvida no desejo de Pedro de evitar chamar atenção para a sua localização real. Se Roma era de fato o outro lugar para o qual ele fugiu depois de ser preso em Jerusalém, escapando por pouco da execução. Tá? Atos 2,17, aí ela fala aqui, ó, veja mais adiante a discussão em destinatários. Inclusive, para a Igreja Católica Apostólica Romana, que fala que Pedro foi o primeiro Papa, Pedro ele foi martirizado em Roma, segundo a tradição, mas é uma tradição, não tem evidências disso, né? Aí ela agora vai tratar sobre a evidência a favor da autoria petrina. Interessante, uma pena que não dá para ler porque é muita coisa. Vai mostrar as evidências, né? A favor que foi Pedro que escreveu de fato a carta. Depois, a destinação da carta. Vamos lá. Depois, destinatários da carta. Ela trabalha aqui, ó, judeus ou gentios? Judeus ou gentios? Interessante. Depois, peregrinos do Pentecoste e a origem de 1 Pedro. Tá? Aqui ele fala da Capadócia, Ponto e Ásia. Aqui a colonização romana e a origem de 1 Pedro. Isso aqui é só a introdução, querido. Tá? Aqui ele vai tratar sobre os imperadores, como ó, Cláudio colonizou a Ásia Menor, Cláudio imperador. Cadê? Você vai ver aqui, ó, povoando as colônias romanas. Depois você tem aqui, ó, a expulsão de Roma no reinado de Cláudio. Ele expulsou os judeus de Roma, né? Vamos lá. Pedro em Roma. Pedro em Roma, que é a tradição católica, ela vai tratar aqui, tá? Interessantíssimo. Deixa eu correr aqui por causa do tempo, né? Uma consideração léxica adicional. Então é muita coisa aqui, ó. Colonização romana e 1 Pedro. Vamos lá. Depois o propósito da carta. Temas principais de teologia da primeira carta de Pedro. Dessa maravilhosa carta, né? Aqui ela vai trabalhar os temas, tá? A teologia de 1 Pedro, cristologia, a teontologia, a escatologia, unidade e gêneros literários e gênero literários, tá? Acabando aqui, ó, você tem um esboço, tá? Todo esboço aqui, ó, como todo comentário mostra, né, de 1 Pedro, tá? Depois você tem texto, exposição e notas. Aí, como
quem conhece essa série de comentários, você vê, ó, primeiro capítulo, você tem um dedinho apontando, tá vendo? Saudação à diáspora cristã da Ásia Menor, que é o capítulo 1, versículos 1 e 2. Aqui ela vai tratar sobre isso, a introdução à carta, né? Aqui você tem uma pequena introdução e aqui você tem as subdivisões, tá? O autor e os destinatários, forasteiros, forasteiro da diáspora. Aí você vai encontrar aqui ela esmiuçando capítulo por capítulo, versículo por versículo, perícope por perícope, parte por parte. Aqui você tem, ó, o autor e os destinatários, tá? Aí começa, o autor e os destinatários. Capítulo 1, versículo 1. Aí você tem uma longa introdução aqui, tá? Aqui, ó, interessantíssimo. Acabando, você tem aqui a subdivisão do capítulo 1, versículo 1, que é 3 partes, tá? Primeiro, forasteiros, capítulo 1, versículo 1, parte A. Depois, versículo 1, parte B, versículo 1, parte C do capítulo 1. Então, ela vai trabalhar aqui, ó. Você tem um texto, exegese e exposição. Esta carta é de Pedro, né? Então, aqui, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos forasteiros da diáspora em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deixa eu pegar aquela expressão dela lá, que ela sobre eleito segundo a presciência, né? Que ela trabalha toda essa questão. Depois, o versículo 2, ó, escolhidos por Deus, que é eleito segundo a presciência. O que é presciência aqui no contexto? Então, aqui você tem um comentário exegético, né, de uma doutora em exegese, uma doutora em hermenêutica, uma doutora em grego, uma especialista, uma erudita. Ok? Isso aqui é interessante. Aqui, ó. Olha que maravilha, aqui no final, ó. 3 expressões prepositivas no capítulo 1, versículo 2, descreve com mais detalhes os destinatários desta carta. São elas: escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, escolhidos pela consagração do Espírito e escolhidos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Poxa, que aqui já dá um sermão, né? Que já é um sermão. Ela continua. Ela fala aqui, ó, alguns comentaristas apelam a essas 3 expressões prepositivas para qualificar apóstolos no versículo 1, ou a ideia geral desse mesmo versículo, o que pode ser teologicamente sustentado por uma visão abrangente do propósito e da providência de Deus. Essa perspectiva, porém, dissipa o foco dessas expressões como a base sobre a qual os destinatários devem assentar a própria esperança e serem encorajados. Pedro não se detém na defesa do seu apostolado, nem na situação geográfica de seus destinatários, mas trata do seu desânimo. Lembra que o contexto é de perseguição dessa carta, tá? Causado pelo afastamento sociopolítico que vivenciam, o qual é consequência direta do relacionamento deles com Deus em Cristo. Portanto, é exegeticamente preferível entender essas 3 expressões como modificadoras do termo que define da maneira mais fundamental quem são esses cristãos, eclectóis, os escolhidos. Tá? A estrutura triádica descreve o relacionamento dos cristãos a quem Pedro escreve, com cada membro da divindade. Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, a Trindade, particularmente com referência à conversão deles. A sequência Pai, Espírito e Cristo talvez reflita a Ordo Salutis. O que é a Ordo Salutis? É a ordem da salvação. Tá? Lógica que é a Ordo Salutis, lógica da conversão, cuja origem suprema acha-se no coração de Deus.
torna-se eficaz na vida dos homens pela operação do Espírito Santo e é evidenciada com expressões pessoais de fé em Cristo Jesus. Embora seja anacrônico denominar essa estrutura como uma referência à Trindade, não há dúvida que versículos como esse último deram origem à doutrina ortodoxa da Trindade no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325. Interessante, né? Então você tem, situada na Bitínia, uma das regiões das quais Pedro escreve, são levantados dois importantes pontos acerca do papel de Deus na eleição dos cristãos aos quais Pedro escreve. Primeiro aspecto, a eleição deles é segundo a presciência de Deus. E segundo, Deus lhes é descrito como Pai. Aí você tem aqui, escolhidos por Deus. Só o versículo 2, queridos. Olha só que riqueza de detalhes que ela vai dar. Ela vai trabalhar sobre divisões. Também 3 partes. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2. 3 partes. Primeiro, segundo a presciência de Deus, Deus Pai. Ela vai falar o que é presciência aqui, usando, claro, a exegese, o grego, né? Pela consagração do Espírito, pela obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Você tem o texto e a exposição, exegese, né? E a exposição. E aqui começa o comentário. Capítulo 1, versículo 2, parte A. Ela começa assim, Tá? Esquece agora arminianismo, calvinismo, tá? Esquece isso. Pedro não era arminiano, Pedro não era calvinista. Isso é coisa, você colocar isso no texto é anacronismo, tá? Então olha para o texto sem pressupostos calvinistas ou arminianos. Vá para a exegese. Então, o que é exegese? É você cavar o texto, vasculhar o texto, tá? É você chegar mais próximo naquilo que o autor quis dizer. Então, o que Pedro quis transmitir, quis falar. Então, ela começa, na mente de Pedro, o atributo de Deus em destaque é sua eterna presciência, que resulta eficazmente nas circunstâncias da história. Esses cristãos da Ásia foram escolhidos segundo a presciência, que é a palavra grega prognosis, não um mero conhecimento de Deus Pai. No Novo Testamento, a palavra ocorre em apenas mais um versículo referente a Jesus, que foi entregue à crucificação pela vontade e presciência de Deus, que é Atos capítulo 2, versículo 23. A forma verbal prognosco ocorre 2 vezes no Novo Testamento, na voz ativa, com Deus como seu sujeito, que está em Romanos capítulo 8, versículo 29, e Romanos capítulo 11, versículo 2. E tendo nas 2 ocorrências o povo de Deus como objeto dessa presciência. A forma como o Novo Testamento entende a presciência de Deus com relação ao seu povo não indica que Deus simplesmente os observava ou estava informado a respeito deles em algum momento anterior na história. Em vez disso, Deus os escolheu segundo cata, ou em conformidade com seu plano e propósito, muitíssimo antes de haver formado um povo para si mesmo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, declara-se que o papel redentor de Cristo era conhecido de antemão, que é a palavra prognóstico também, por Deus, antes da criação do mundo. Portanto, os versículos 2 do capítulo 1 e 20 no capítulo 1 expressam os pensamentos correlatos de que, mesmo antes da criação, Deus havia escolhido tanto o povo a ser redimido, como o agente que os redimiria, que seria Cristo, né? A despeito de se aceitar ou não a ideia da eleição individual antes da criação, a questão essencial é que os cristãos estão na igreja não por mera decisão própria, mas pela iniciativa de Deus que os tem chamado. Então, eu só aceitei o evangelho, só aceitei a graça porque Deus me chamou primeiro. Deus me amou primeiro. Deus me vocacionou primeiro. Isso não é calvinismo, não. Isso é Bíblia. Tá?
Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Se dependesse de mim mesmo, eu jamais escolheria a Deus, eu jamais iria até Ele, tá? Pois o chamado, de fato, é eficaz. Então, maravilhosa exposição dela aqui que ela faz, né? Olha só, aqui Pedro ensina a seus leitores que a iniciativa divina tem operado na vida deles, mesmo antes que tivesse consciência dela. Olha só, é esse plano intencional de Deus, bem mais amplo que a vida do indivíduo, que constitui o fundamento supremo da esperança e do encorajamento que Pedro está em vias de oferecer. Pedro descreve o relacionamento de seus leitores com Deus, referindo-se a ele como Deus Pai. Contrária à ideia comum de que todas as pessoas estão em condição de chamar Deus de Pai. Por ser ele o Criador de todos, a forma como Pedro usa o termo ancora, assim, 2 pontos de referência de primeira importância. O Deus a quem Pedro se refere é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Está no versículo 3. O relacionamento paternal de Deus com Cristo é um fundamento teológico do seu relacionamento paternal com os crentes em Cristo. Em segundo lugar, Pedro desenvolve e amplia o paradigma pai-filho por toda a sua carta. Os cristãos a quem Pedro escreve tinham sido regenerados ou renascidos, que é a palavra anagenesas, pela semente imperecível da palavra de Deus. Dessa maneira, Deus passou a ser pai deles, embora não com o mesmo sentido de ser ele o pai de Jesus Cristo. Olha só. Com essa frase preposicional, escolhido segundo a presciência de Deus, Pai, Pedro lembra a seus leitores que o Deus que tomou a iniciativa na vida deles foi quem os trouxe para um relacionamento íntimo, amoroso e redentor consigo mesmo. Um relacionamento também em que reivindica a autoridade absoluta sobre a vida deles. Esse é o tipo de lembrete adequado quando os cristãos se sentem atribulados por circunstâncias nas quais se acham confusos acerca de como viver e se sentem tentados a duvidar da bondade ou fidelidade de Deus. Que exposição maravilhosa! Então ela faz uma exposição só sobre a presciência de Deus Pai, tá? Que é o capítulo 1, versículo 2, parte A. Depois ela vai para a parte B, pela consagração do Espírito Santo. E a parte C, para o propósito de obediência e a expressão do sangue de Cristo. Então você vê aí a trindade em ação na salvação. O Deus Pai planejando, o Deus Filho executando e o Deus Espírito Santo, né, aplicando a obra da salvação na vida dos pecadores. Que maravilha, né? Deixa eu correr aqui. Deixa eu mostrar o capítulo 3 lá, rapidamente, que é o capítulo mais difícil do Novo Testamento da Bíblia. Capítulo 3, do 18 ao 22, né? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Vamos lá. Aqui, ó. Rapidamente, não dá para ler tudo, tá? O tema é a vitória de Cristo sobre o sofrimento injusto, tá? Aqui está uma pequena introdução, tá? Aqui está as divisões do capítulo e dos versículos, exegese e exposição do texto. E ela começa primeiro falando, né, das dificuldades dessa passagem. Inclusive, ela cita até Lutero aqui. Lutero, comentando a carta de 1 Pedro, ele fala que não sabia o que o apóstolo estava dizendo. E Lutero era doutor em teologia. Então é uma das passagens mais difíceis, ou melhor, a passagem mais difícil da Bíblia é essa passagem. Há várias interpretações. Então ela começa falando das dificuldades dessa passagem, tá? E aqui, ó, falando sobre as questões exegéticas, né, e as dificuldades, eu até marquei aqui que eu estava lendo. Olha só o que ela fala. As questões exegéticas basicamente se resumem a estas, né? Algumas perguntas, como por exemplo, aonde foi Cristo?
Segundo, quando ele foi. Terceiro, a quem ele falou. Né? Quem são aqueles espíritos em prisão? Quarto, o que ele disse. Olha só. Olha só. Então, é uma passagem obscura, difícil, né? Difícil. Aqui, ó, ela vai falar sobre Cristo leva-nos a Deus através da morte na carne para a vida no espírito. Versículo 18. Ela faz uma exposição aqui exegética, né? Do versículo 18. Maravilhosa exposição que ela faz aqui. Depois, aqui, ó. E aqui no final, olha o que ela vai falar. Olha só. Vamos lá. Ó. Sobre a expressão morto na carne e vivificado no espírito. O que significa isso? Olha só. Em que sentido seria possível afirmar que a alma de Cristo foi vivificada em contraste com a morte do seu corpo? O que significa essa expressão vivificar? Ela fala aqui, ó, ainda que Pedro estivesse se referindo ao duvidoso contraste corpo e alma, né, que é sarx e pneuma, sarx também é carne, né, significa carne, a alma teria continuado viva e ativa, mas o texto afirma que Cristo foi vivificado no espírito. Tá? Então ela vai falar, ó, Cristo em todo o seu ser foi morto na crucificação e em todo o seu ser foi vivificado na ressurreição. Então, a expressão vivificado pode significar ou significa ressurreição. Tá? Então, ele morreu e ressuscitou. Pedro fala da morte e da ressurreição de Cristo. Aí ela segue aqui falando. Depois, ela faz uma exposição da proclamação de Cristo aos espíritos em prisão. E aqui ela vai explicar, porque não dá para ler, queridos. Depois posso fazer um segundo vídeo, né? Se vocês quiserem, comentar aí. Se vocês quiserem que eu faça o segundo vídeo, deixa aqui nos comentários. Elias, por favor, faça o segundo vídeo, né, comentando aí essa passagem de Pedro, o que ela fala. Tá? Capítulo 3, que é a passagem mais difícil da Bíblia. Capítulo 3, de 18 ao 22. Então, a proclamação de Cristo aos espíritos. Que espíritos são esses? Não dá para ler aqui. Né? Não dá para ler aqui. Tá? Então, ela fala da influência aqui, ó. Ela vai falar aqui da influência da literatura apócrifa e pseudepígrafe, como o primeiro Enoque. Tá? Ela vai fazer a citação aqui de Enoque e o que tem a ver com Pedro. Tá? Interessante aqui, ó. Tá? Depois ela vai falar aqui, ó, do contexto histórico, que é a história de Noé na Ásia Menor. Tá? Aí ela vai falar aqui, ó, sobre o desenvolvimento de interpretações alternativas sobre essa passagem. Então é muita coisa que ela fala aqui, ó, só sobre essa passagem, né? Aqui ela vai falar sobre Noé e o batismo cristão, que é o versículo 20, parte B, o versículo 21. Tá? Olha só, tanta coisa. E no final, a última parte da perícope, a ascensão de Cristo como uma vitória, que é o versículo 22 do capítulo 3. Aqui termina, notas adicionais, tá? Bastante notas mesmo, dos versículos, tá? E ela começa a exposição do capítulo 4, de 1 a 6. Então, é um livro, querido, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Você vê, mostrei aqui pouca coisa, né? 45 minutos. Se vocês querem um segundo vídeo dessa obra, deixa aqui nos seus comentários, tá? Deixa aqui nos seus comentários que eu farei um novo vídeo, a parte 2 dessa obra aqui, tá? E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito
e acionem o sininho para receberem todas as notificações, ok? Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações.